Bom, pessoal, queria falar hoje com vocês sobre o MeditLink. Ele é um software aberto, gratuito, que tem alguns aplicativos dentro dele que nós podemos fazer várias coisas, desde desenho de coroas, placas, planejamentos. E hoje eu queria mostrar para vocês o desenho de uma placa miorrelaxante, uma placa protetora. Então tem esse aplicativo aqui, ó, Medit Splints, vou abri-lo e vou adicionar os dois arquivos que eu vou utilizar. No caso, o escaneamento da mandíbula e o escaneamento da maxila. Vamos trabalhar aqui desenhando uma placa de Michigan. E aí tem duas formas da gente fazer o desenho dessa placa. Uma através da inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês, mas eu primeiro queria mostrar o desenho pelo modo manual. Então, tá aqui, ó, os dois arquivos, tá? Da arcada superior e a arcada inferior. Queria também dar algumas dicas clínicas, tá? Em relação à confecção da placa miorrelaxante no fluxo digital. Percebam que o escaneamento foi realizado com o paciente em desoclusão. Então, como é que eu fiz esse escaneamento do registro de mordida? Eu utilizei um dispositivo chamado ProBite, tá? Quem quiser depois eu posso selecionar. Quem quiser depois eu posso disponibilizar o link desse dispositivo, mas você pode utilizar uma tira de long, fazer um jig e fazer o registro em desoclusão. O que eu acho legal do ProBite é que ele tem uma reguinha que a gente põe nessa região anterior e tem uma reguinha posterior que eu consigo mensurar essa distância interoclusal. Que no caso dos materiais impressos, das placas protetoras impressas, o ideal é a gente deixar pelo menos 1,4, 1,5 milímetros, no mínimo, de menor espaço interoclusal, certo? E uma outra dica interessante é quando o paciente vai morder, tá, esse gig, o ideal é que a gente não peça para o paciente abrir completamente a boca e depois posicionar o gig e morder. O ideal é que o paciente vá abrindo aos poucos e você vá posicionando o gig ou o probite na posição correta. Por quê? Quando o paciente abre completamente a boca, o que é que geralmente acontece com o movimento do côndilo? Ele vai rotacionar na abertura inicial e depois vai ocorrer o movimento de translação. Nesse movimento de translação, às vezes o paciente protrui a mandíbula e aí o registro da gente não vai ficar legal. Então, o ideal é que o paciente abra um pouquinho só e a gente já vai posicionando a régua e a gente vai ter um registro mais assertivo dessa maneira. Então, vamos lá. Estou aqui então com o escaneamento do meu paciente, tá? E vamos seguir. Aqui tem umas etapas iniciais que eu poderia fazer algumas edições no meu modelo, tá? Aqui não há necessidade. Aqui tem um posicionamento num plano, tá? Então ele já posiciona aqui corretamente para a gente. A próxima etapa, que é essa aqui, é que eu poderia modificar esse meu registro, aumentar ou diminuir essa abertura. Então percebam que aqui ele já mediu para mim e ele me mostra que a minha menor distância interoclusal é de 1,4 milímetros. Então, para mim, já é uma medida que eu acho interessante para fazer o desenho dessa minha placa. Mas percebam que se eu alterar aqui essa medida, ele vai fazer uma abertura da minha mandíbula e eu estaria aumentando essa minha distância interoclusal. O que a gente percebe no dia a dia da clínica? Quando a gente modifica qualquer abertura aqui, isso em boca vai interferir muito. Consequentemente, a gente vai ter muito mais ajuste interoclusal nessa placa. Então, o ideal é que a gente já faça o registro, tá, de mordida já nessa altura predeterminada e a gente não modifique isso no software, tá? Então, eu vou permanecer aqui com a medida exata que eu mensurei, que é o 1,4, certo? Deixa eu voltar aqui para ter certeza. Pronto. Agora aqui, 1,4 e a gente não vai estar modificando absolutamente nada de abertura. Então, eu vou seguir aqui para a próxima etapa. É o eixo de inserção que eu vou estar posicionando a minha placa. Então, eu vou tentar melhorar um pouquinho mais esse eixo, tá? Deixando algumas áreas menos retentivas, tá? Vou seguir aqui, seguir para a minha próxima etapa. Só mais um pouco. Então, ele já determinou mais ou menos a linha limítrofe aqui do desenho da minha placa. Eu vou fazer alguns ajustes, tá? Isso aqui é uma preferência pessoal. Tem alguns colegas que gostam de fazer
nessa região anterior, um pouco mais embaixo essa linha aqui. Alguns pacientes reclamam um desconforto de um volume maior nessa região, mas eu costumo já fazer um pouco mais alto realmente, e então é aqui como eu vou seguir com o desenho da minha placa. Vou olhar por palatina, então vou diminuir um pouquinho aqui, ó, nessa região palatino, lingual, e eu poderia modificar aqui de uma maneira uniforme também, ó. Se eu puxo um pouquinho mais, ele vai estender um pouco mais para a lingual. Ou se eu diminuir, ele volta mais ou menos para aquela posição que eu predeterminei. Então aqui eu tenho o desenho limite aqui do meu equador da minha placa. Então vamos para a próxima etapa. Ele vai criar a placa agora, certo? Aqui eu tenho a espessura lingual e vestibular da placa. Então eu posso aumentar ou diminuir essa espessura. Eu gosto de trabalhar na casa de 1,6 milímetros, mais ou menos, de espessura. Isso dá uma resistência maior à minha placa. Então vou editar aqui de novo, mas fica a critério também de vocês essa espessura. Nessa ferramenta aqui, eu também consigo determinar se eu quero a minha placa o mais lisa possível ou ela com um pouco mais de reentrância, ela mais irregular. Então aqui, ó, modifiquei para que ela fique com um pouco mais de reentrância, mas, como de costume, eu também prefiro que ela fique o mais lisa, o mais plana possível. Ó, perceba aqui, ó, que ela está um pouco irregular e eu vou deixar ela agora de maneira mais plana. E daí, a próxima etapa que nós vamos é exatamente do ajuste oclusal da minha placa. Então, ó, ela ficou mais lisa agora, tá vendo? Vou seguir. E agora aqui, ó, já tem mais ou menos os pontos de contato pré-estabelecidos. Eu vou acrescentar em algumas áreas que eu acho necessário ter um ponto de contato mais efetivo. Então, vamos lá. Eu coloquei uma transparência aqui da mandíbula para visualizar algumas áreas que eu acho necessário a gente acrescentar um pouco mais de material. Então, eu cliquei nessa ferramenta aqui, ó, de adicionar, e estou adicionando um pouquinho mais de material nessas regiões. Mais um pouco aqui. Vou apagar de novo a minha mandíbula. E agora eu vou diminuir algumas regiões aqui que eu acho que está com um contato muito forte. Então, essa área aqui, ó. Agora sim. Diminuir um pouco mais aqui. Opa. Um pouco mais aqui. E eu acho que minha placa agora está bem mais distribuída os contatos oclusais. Talvez melhorar um pouquinho nessa região desse premolar aqui. Então, vou adicionar um pouco mais de material nessa região. Vou apagar aqui de novo e finalizar o meu ajuste. Pronto, agora sim está mais equilibrado. Uma dica para melhorar o movimento das guias dos caninos é acrescentar exatamente um pouco mais de material justamente na área do canino. Então, vou fazer um pouquinho de elevação nessa área aqui, e isso vai facilitar o meu ajuste também da guia dos caninos. Vou acrescentar um pouco mais de material nessa região. Mais um pouco. E aqui do outro lado. Diminuir um pouco aqui. Opa. Diminuir nessa região, está um contato muito forte. Pronto. Agora sim. Vou suavizar um pouco essa área aqui. Ficou um pouco irregular. E aqui temos a nossa placa pronta para ser impressa. Então, aqui, só para finalizar, ó, tenho a minha placa desenhada
e pronta para ser impressa. Agora eu vou mostrar para vocês o outro modo, através da inteligência artificial. Opa, cliquei errado aqui. Aqui, Medit Split. Vou mostrar para vocês agora como é que faz através da inteligência artificial. É o modo mais prático, que eu gosto de fazer também. Então, vou colocar de novo aqui, ó, a maxila e a mandíbula. Placa de Michigan, vou confirmar e eu vou clicar agora aqui, ó, no AI, através da inteligência artificial. Ele já vai pular todas aquelas etapas e já vai me entregar um desenho de uma placa. E aí eu só vou ajustar alguns detalhes. Só mais um pouco, demora um pouco mais, porque justamente a IA está criando essa placa aqui para a gente. Pronto, parece mentira, né? Mas é exatamente isso que o software já entrega. Só que eu sempre gosto de voltar aqui, ó, conferir algumas etapas. Então, vou voltar no design, olha a diferença dos pontos de oclusais, pontos de contatos oclusais que ela deixou. Não ficou tão equilibrado. Então, eu vou só corrigir. Vou voltar mais uma etapa para corrigir o limite também na minha placa, tá? Eu gosto de trazer ela um pouco mais rente aqui na região cervical de cada dente. E agora sim, eu vou melhorar aqueles contatos oclusais. E aí a gente vai trabalhar daquela mesma forma, adicionando material nas áreas que a gente acha mais pertinente para que fique uma maneira mais equilibrada. Então, vou seguir aqui. Olha lá, ó. Quando só por ter ido e voltado, ele já ajustou alguns detalhes para mim, mas eu acho que ainda melhora um pouco mais. Então, vou colocar de novo aqui o meu antagonista e vou adicionar em algumas áreas que eu acho importante ter um contato oclusal mais efetivo. Vou adicionar um pouco mais. Geralmente aqui nessas pontas de cúspides é que eu estou acrescentando um pouco mais de material. E aqui na região anterior que me parece que ficou faltando também. Pronto. Vou apagar de novo minha mandíbula e vou diminuir alguns contatos que eu acho que estão um pouquinho fortes. Aqui nesses pontos amarelos. Uma dica interessante, isso a gente vai perceber muito em boca. Quando eu faço esses ajustes aqui, que ficam uma região como uma ilha aqui, em boca, provavelmente o paciente vai ter um contato um pouco mais forte, tá? Então, vou diminuir aqui essas regiões em volta, e aí sim ele vai ter agora o contato mais equilibrado. Diminuir um pouco a força e diminuir um pouco esse contato aqui também. Tá demais. Diminuir o tamanho. Deixa eu tentar agora. Tá muito forte. Agora sim. Diminuir também nessas regiões. Mais um pouco aqui. Tira todos esses pontinhos amarelos aqui também, que significa estar um contato aqui, ó, moderado, como ele está chamando. Um pouquinho mais. Aqui. Aqui também. Pronto. O contato agora está equilibrado. E aí eu vou só adicionar também um pouco mais de material na região dos caninos para ter uma guia canina mais efetiva.
tá? Para quem gosta de trabalhar com a resina MakerTech, tem a possibilidade de utilizar um material chamado Rebase. Com o Rebase, eu consigo acrescentar um pouco mais de resina nessa região, se a gente achar que não foi suficiente e essa guia não ficou tão legal. Então, a gente pode utilizar essa Rebase e acrescentar um pouco mais de resina aqui e melhorar essas guias caninas. Vou suavizar um pouco aqui e a minha placa está pronta também. Vou seguir. Certo? Ele tem a opção de colocar o nome. Na placa, eu particularmente eu não gosto de colocar nomes porque o paciente vai ficar passando a língua nessa região e aí vai gerar um desconforto maior. Pronto. Aqui estou com a placa pronta. Certo? Então mostrei a vocês duas opções de confecção de placa protetora, placa miorrelaxante, para vocês estarem fazendo e aproveitando esse software gratuito para vocês estarem trabalhando. Valeu, abraço e até a próxima.